Voltamos, né, Nelson? Tá achando fácil, tá achando difícil, Nelson, a construção do sumário? Professora, prestando atenção, eu tô achando fácil, tô achando complicado não. Vamos ver na prática. Vamos ver na prática. É mais uma atividade de você observar bem o que você quer e tentar um planejamento seguindo uma ordem, coerência lógica. Se você quer construir um bom projeto, é óbvio que no sumário você não pode começar pelo final, né? Como, por exemplo, analisar, interpretar os dados. Geralmente, a interpretação de dados é a última coisa. Então, é uma questão de lógica, né? Vou compartilhar aqui a tela novamente. Espera aí. Pronto. Compartilhei a tela. Vamos continuar, tá? Aqui o nosso sumário, como eu já tinha mostrado, que é só o planejamento do sumário, na verdade. Vamos colocar cada um desses itens agora no nosso cronograma. Vamos ver como é fácil. É um exemplo de como pode ser feito. Então, bora lá. Vocês podem tanto pegar essa indicação que está aqui na metodologia e copiar aqui no quadro de vocês. Por que estão esses meses aqui? Vocês vão colocar o mês que vai começar. A gente está no mês 10, então eu vou modificar. A primeira coisa que eu vou fazer é modificar esse quadro, porque esse projeto é para ser colocado em prática a partir do ano que vem. Vocês vão passar o semestre planejando, teoricamente vão começar no ano que vem, ok? Então, vou botar mês 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar aqui as atividades. Vou tirar aqui, primeira coisa, eu vou tirar essa enumeração. Vamos lá. Leitura e fichamento do material de pesquisa, primeira coisa. Coleta de dados, segunda coisa. Revisão bibliográfica, terceira coisa. Análise legal, terceira coisa. Escrita do texto, quarta coisa. Poderia ficar assim? Poderia. Tá? Estou corrigindo aqui a formatação. Primeira opção de construção do cronograma. Se vocês quiserem seguir a ordem que foi indicada na metodologia. Aí vocês pegam e marcam X, ó. Quero fazer a leitura e fichamento nos meses de janeiro e fevereiro. Só leitura e fichamento, ou seja, resumo do que eu tenho. Vou coletar dados, ou seja, buscar aqueles dados do Departamento Nacional de Segurança Pública nos meses de março, no mês de março, melhor dizendo. Lembrem-se que vocês só têm 6 meses. Vou fazer a revisão bibliográfica, ou seja, reler tudo, todos os meus fichamentos, os resumos, os dados, no mês de abril, marco um X. Farei a análise legal também no mês de abril, ou seja, irei fazer a análise de todas as leis. Vou fazer a análise da jurisprudência quando? Eu vou colocar aqui análise legal e de jurisprudência. Vou botar no mês 4. E a escrita do texto? Nos meses de maio e junho, para entregar para a banca. O que eu não for utilizar, o que eu vou fazer? Vou excluir. Excluo as últimas linhas. Pronto. Eis um modelo de cronograma. Opção número 1, vou deixar aqui entre parênteses. Opção número 1. Caso vocês optem por ser mais claros em relação às etapas, como é que vocês podem fazer? Bora lá. Opção número 2. Óbvio que vocês têm que escolher, não vai deixar os dois tipos no projeto, ou um ou outro, mas eu vou dar duas opções. Pega o mesmo modelo, tá vendo? Vou apagar aqui as atividades, vou apagar aqui o X nos meses, e vou pegar assunto a assunto e vou colocar como eu quero analisar. Como assim, professora? Bora lá, vou mostrar. Peguei e coloquei tudo aqui, ó.
Primeiro, analisar o tópico, construir o tópico. Não deu certo isso aqui. Vou copiar tópico a tópico, tá? Bora lá. A idade final ao longo da história. Tem gente que prefere fazer assim. Eu não recomendo, porque eu acho melhor vocês começarem de acordo com o que está lá na metodologia, para seguir o que a metodologia pretende. Mas é uma possibilidade também. Mês 1, vou construir esse primeiro tópico. Tem gente que prefere fazer assim. Tópico 2, conceito de maioridade penal. Aí vem e coloca aqui. Tópico 2. Construir. Vou colocar assim, construir ou escrever a seção 1. A idade penal ao longo da história. Aí aqui a mesma coisa, construir ou escrever a seção 2. Aí marquei um X. Aí vamos lá, pega a terceira seção. Eu não vou colocar de um por um, porque o 2 já engloba isso tudo. Eu vou deixar só a maioridade penal, construir argumentos da seção 3, eu já vou pular aqui para 3. É um exemplo de como vocês podem fazer. A seção 3, já diria que é aqui no mês 2. Aí vem a seção 4. Qual é a seção 4? Argumentos a favor da maioridade penal. Então, já vem a seção 4. Construir e escrever a seção 4. Argumentos a favor. Também quero fazer isso no mês de fevereiro. Aí vem a seção 5, que é a análise dos dados no ano. Análise dos dados. Vou botar só análise dos dados. Então, bora lá. Construir e escrever a seção 5, o que eu pretendo fazer teoricamente no mês de março. Aí vem a seção 6, outros efeitos. Vou construir aqui na seção 4. Só estou dando um exemplo de outra opção. Eu prefiro fazer da primeira maneira, tá? Eu acho que fica muito melhor. Mas isso daí é para vocês verem que não existe um modelo fixo para vocês escreverem seu cronograma. Depende do planejamento de vocês. Finalizar a escrita do artigo. Ou seja, introdução, conclusão, referências, demais elementos, pré e pós-textuais. Podia ser assim também. Aí eu pego e coloco que vai ser aqui no mês 5 e 6. Excluo aqui a última linha. Pronto. Ficou mais amplo esse cronograma, mas para vocês pode ser que vocês achem melhor dessa forma. Eu, pessoalmente, prefiro fazer dessa forma. Colocar, como eu disse e indiquei na metodologia, tá? Mas as duas formas estão compatíveis com o planejamento de vocês. Preferiram a opção 1 ou número 2 para a construção do cronograma? A 1 parece mais simples e objetiva, né? Exato. Eu, a priori, só faço da primeira forma, mas nós consideramos também a segunda como uma forma válida de fazer o cronograma. Você entendeu, Bruno? Entendeu, Nelson? As possibilidades? Entendi. Eu achei a segunda mais detalhada. É melhor o passo a passo. Aí tá vendo como cada um já tem uma perspectiva diferente? Depende só de vocês. É melhor para você se você gosta de algo mais detalhado, mas se você, como o Bruno, é mais objetivo, quer ir direto ao ponto, coloca a opção mais simples e resumida. Não tem problema algum. A partir disso, vamos construir mais um sumário, agora de um novo tema. Vamos construir juntos.
Agora, desse outro tema aqui, ó, a pandemia da Covid-19 e a convivência familiar ampliada. Violência e ineficiência do Estado na proteção dos direitos humanos. Vamos embora construir mais um sumário, colocar em prática e ver que não tem nenhum bicho de 7 cabeças? Vamos juntos, então. Como eu disse, o ideal é que vocês façam a leitura do projeto todo para ter uma visão geral e lembrar o que vocês querem abordar, o que vocês querem falar. Então, novamente, vamos ler os elementos principais do projeto, marcar aquilo que nós consideramos importante, que não pode faltar no sumário, para depois fazer o sumário. Então, o tema é pandemia da Covid-19 e convivência familiar ampliada, violência e ineficiência do Estado na proteção dos direitos humanos. Problema, qual era o problema da pesquisa? Quais foram os efeitos do isolamento social originado da pandemia da Covid-19 para o aumento da violência contra mulheres e crianças no ambiente familiar? De que maneira, faltou o que, né? De que maneira o Estado realizou a vigilância e proteção de mulheres e crianças em situação de violência familiar? Hipóteses. Quais eram as hipóteses deste estudo a partir deste problema? Com o isolamento social, as mulheres passaram a ficar mais isoladas, tanto porque o trabalho passou a ser remoto, como porque não podiam mais sair de casa para outras atividades. Mesmo aconteceu com os maridos que passaram a ficar mais tempo em casa, diante do isolamento social e do trabalho remoto. Consequentemente, aumentou a convivência familiar e, como resultado, os conflitos, com o aumento da violência contra a mulher e crianças. O Estado nada fez para tentar ajudar essas mulheres e crianças que passaram a sofrer mais com a violência, sofrer mais violência com o isolamento social. Era a hipótese geral. Vamos ver as específicas. Embora o Estado tenha tentado, por meio de políticas públicas, ajudar mulheres e crianças em situação de violência doméstica, na realidade, nada aconteceu e o número de violações a direitos humanos apenas aumentou. Segunda hipótese específica, os homens que cometem violência doméstica ficaram ainda mais violentos com o aumento da convivência causada pelo isolamento social. Terceira e última hipótese, diante do aumento do número de casos de violência, deveria ser criada alguma política pública que levasse a polícia a acompanhar semanalmente famílias com histórico de violência, pois isto surtiria um efeito real sobre a diminuição da violência. São as nossas hipóteses de pesquisa. E as justificativas? A justificativa, melhor dizendo. Então, esta pesquisa se justifica diante da triste realidade que ainda se abate sobre muitas famílias brasileiras, a violência doméstica. Esta acontece principalmente nas relações de homens violentos com mulheres e crianças, apontando um longo caminho a ser trilhado na luta contra toda forma de opressão dentro das famílias. Como se sabe, a violência contra a mulher é uma realidade do contexto brasileiro. Normas como a Lei Maria da Penha nasceram justamente com o objetivo de reprimir situações como esta, de violência no contexto brasileiro. Boa parte dos homens age de tal modo por causa da cultura social, bastante machista e patriarcalista. O isolamento social apenas acentuou esta realidade e algumas notícias veiculadas na mídia trazem casos polêmicos de violência acontecidos no período de pandemia. Aí, como tem um exemplo que eu já tinha dado, a gente pode colocar uma notícia para ilustrar e enfatizar isso na justificativa. Por esse motivo, este estudo se torna essencial para entender as causas que levaram ao aumento da violência, qual o papel do Estado no combate à mesma.
certo? Então, vou marcar, entender as causas que levaram ao aumento da violência e qual o papel do Estado no combate à mesma, porque considero que esse é um dos objetivos do estudo, que vão ser colocados aqui nos objetivos e que deve ser reiterado no sumário. Vamos ver nos objetivos que também não pode faltar. Analisar como a pandemia e o aumento da violência, da convivência familiar gerada pelo isolamento se tornaram fatores que levaram ao aumento da violência, como o Estado atuou para tentar ajudar as vítimas de violência no período, certo? Objetivos específicos. Compreender o que foi a pandemia do Covid-19, acho muito importante, é um objetivo. Eu vou marcar em outra cor. Compreender os seus efeitos para a convivência familiar. Eu acho que aqui vocês já devem separar esses dois no sumário. Entender como o aumento da convivência gerou o aumento da violência familiar, já está indicado aqui nesse vídeo. Explicar como o ordenamento jurídico reprime os atos de violência, então, explicar como o ordenamento reprime a violência, levantar dados julgados nos últimos 2 anos, ótimo, investigar se o Estado construiu políticas públicas para conter o aumento da violência, políticas públicas, eu acho que é a palavra-chave. Caso tenham sido construídas, investigar se as políticas foram eficientes, outro ponto. Escrever o artigo, né? O ponto final. Beleza. Então, vamos botar escrever o artigo no sumário, porque não é pertinente. E aí, a pesquisa ela tem que ser exploratória, aprofundar as bases legais e doutrinárias sobre a violência. Vamos relembrar aqui, lendo a metodologia. A pesquisa também é explicativa, porque vai buscar entender quais são as causas do aumento da violência contra mulheres e crianças no último ano. Como fonte primária, análise de dissertações e teses. Então, eu vou marcar aqui dissertações e teses. Como fonte secundária, autores dos últimos 10 anos, certo? Então, autores dos últimos 10 anos. Beleza. A pesquisa será quanto e qual, vou marcar, porque isso vai envolver análise dos dados. Do Observatório Nacional contra a Violência contra a Mulher e Criança, período 2010-2019. Estou marcando aqui as informações essenciais. Depois vai ser feita a apreciação a partir da visão da doutrina, legislação e jurisprudência, certo? Será realizada uma pesquisa bibliográfica e documental. Vamos marcando que não pode faltar. E assim vão seguir as seguintes etapas. Isso aí vai especificamente para o cronograma. Então, bora lá construir agora o nosso cronograma. Vou pegar o modelo do exemplo anterior aqui em cima, para que nós possamos construir cronograma e sumário. Vamos lá. Construir o cronograma e o sumário de nosso projeto de pesquisa. Depois de marcarmos o que é relevante, professora, você copiou o sumário do projeto anterior, é verdade, é apenas para acelerar esse processo de construção do exemplo. Tá certo, Nelson, não se preocupe. Vamos voltar aqui. O que vem em primeiro lugar nos objetivos? Analisar como a pandemia gerada pelo isolamento se tornou um dos fatores que levou ao aumento da violência familiar. Então, primeiro ponto, compreender o que foi a pandemia e quais são os seus efeitos para a convivência familiar. Vamos colocar isso aqui no sumário. A pandemia da Covid-19. Como tudo começou. Então, aqui vocês poderiam narrar o que foi essa doença, quando ela começou, o que aconteceu no mundo de forma bem geral, pandemia da Covid-19. Depois, os efeitos da pandemia no ambiente familiar.
Aí vocês podem abrir um subtópico. Depois que vocês narrarem todos os efeitos, por exemplo, trabalho, isso gerou o fechamento de empresas físicas, trabalho em home office, fechamento de escolas, as crianças estudando de forma remota, famílias convivendo mais. Aí vocês abrem um tópico. Aumento da violência doméstica, pode colocar dessa forma, tá? E vocês vão analisar se isso acabou gerando o aumento da violência doméstica, se isso foi um fator para aumento da violência doméstica. E aí vamos voltar lá e olhar os outros objetivos. Explicar como o ordenamento reprime atos de violência familiar. Então, vamos lá. O combate à violência contra mulheres e crianças no ordenamento jurídico. Eu vou abrir o tópico número 3. A violência contra no ambiente familiar, para ficar com a mesma linguagem, no ambiente familiar, na ordem jurídica brasileira. Aí a gente bota aqui, eu atualizar 3.1. A proteção da família na Constituição, a violência, 3.2. A violência, a punição, a violência no âmbito familiar, no âmbito familiar no Código Penal, aí 3.3. A punição à violência no âmbito familiar em outras leis, Aí, novamente, a punição à violência no âmbito familiar, 3.4. A violência no âmbito familiar em tratados e convenções internacionais. Aí agora entra a doutrina. A violência no âmbito familiar na doutrina. Aí eu mantenho a mesma observação. Quando estiverem escrevendo, mencionar primeiro a fonte primária, depois a fonte secundária e, por fim, a fonte terciária. E aí a gente coloca os julgados. A violência, 3.6, nos principais julgados do STF, você poderia colocar. Vamos olhar aqui o projeto para colocar da forma como está no projeto. Bora olhar. Se aqui se coloca alguma coisa em relação a isso. Vamos voltar. Levantar os julgados sobre a temática nos últimos 2 anos. Então, vamos colocar como foi julgados. Eu vou colocar apenas nos julgados nos anos 2020 e 2019. Tá? Nos últimos 2 anos. Vamos voltar lá nos objetivos e ver os demais objetivos. Investigar se o Estado construiu políticas públicas para conter o aumento da violência. Então, vamos abrir um outro tópico após essa análise. Agora, 4. Vou apagar esses outros aqui. 4. Um dos objetivos era investigar se o Estado construiu políticas públicas. Então, vamos deixar políticas públicas para conter o aumento da violência no período de pandemia, onde vocês vão analisar essas políticas. Por fim, investigar se as políticas foram eficientes. Aí vocês abrem um tópico.
ou colocam aqui mesmo no tópico 4, vai depender de vocês. 4.1. As políticas serviram para conter a violência familiar, a violência doméstica no período. Conclusão. Pronto. O que vocês acharam, então, deste outro sumário? Tranquilo? Acredito que tem que falar, né, Bruno? Fala aí o que você achou. Bem completo também. A senhora que tem mais experiência nisso, no instante bola as coisas, eu fico impressionado até. Não, é prática. Quanto mais vocês treinarem, mais vocês vão ter prática nisso. Então, peguem esses dois exemplos como parâmetro na hora que vocês estiverem construindo o seu sumário. Sempre pensem, vou começar contextualizando, porque é importante para quem vai ler o seu TCC lá no futuro, entender toda uma contextualização da escolha de tema, neste caso, a pandemia. Não dá para faltar essa contextualização, não é verdade? Então, contextualiza, segue os objetivos que vocês colocaram, marca bem os objetivos e vão colocando. Não pode faltar no seu sumário o que está nos objetivos que vocês pretendem fazer. Quando eu for corrigir o projeto, eu vou olhar lá nos objetivos, o que é que vocês queriam fazer, o que é que vocês colocaram no sumário, para dizer se está faltando alguma coisa ou não. A correlação é essa, objetivo sumário, metodologia sumário. Observe esses dois itens. Se não estiver faltando nada, o sumário está completo, tá? Então, coloquem isso e mais o que acharem bom, e der na telha. Agora, vamos para a construção do cronograma. O cronograma pode seguir o mesmo exemplo que eu tinha dado no exemplo passado. Vamos lá. Leitura e fichamento do material de pesquisa, mês 1. Coleta de dados, mês 2. Revisão bibliográfica, mês 3. Análise legal e jurisprudência, mês 4. Ou escrita do texto, mês 5. A opção 2, vocês poderiam fazer do mesmo jeito que eu disse anteriormente. Construir, colocar aqui sessão a sessão, tá bom? Então, na opção número 2, vocês poderiam fazer da mesma forma. Eu não vou colocar aqui porque eu já expliquei no tópico anterior, então, bastaria vocês pegarem esse mesmo quadro e colocando cada um desses. Primeiro tópico, construir ou escrever sobre a pandemia no mês de janeiro. Os efeitos da pandemia, também no mês de janeiro, marca um X. É uma segunda forma de se construir esse cronograma. Mais um exemplo para vocês fixarem bem. Vamos colocar mais um exemplo, então. Esse terceiro tema, a responsabilidade do cidadão no combate à corrupção no Brasil. O direito fundamental à moralidade administrativa. Observem que nesse terceiro exemplo, eu já nem coloquei aqui os itens do projeto, partir direto para os objetivos. Por quê? Já viram como fazer, nos exemplos anteriores, o sumário e o cronograma. Tem que fazer a leitura geral, contextualizar. Agora eu vou direto para os objetivos, para vocês começarem a ver de forma mais prática como vocês podem construir esse sumário. Mas, em tese, vocês teriam que ler o projeto todo. Qual é o objetivo desse tema? Analisar a moralidade administrativa enquanto direito fundamental de cada cidadão através do estudo dos deveres fundamentais sociais inerentes ao combate à corrupção, bem como os efeitos causados pela tolerância à corrupção para a sociedade. Em seguida, apresentar propostas científicas destinadas a melhorar o controle social da corrupção. Beleza? Vamos marcar, isso é importante. Objetivos específicos. Identificar as principais causas da corrupção dentro da sociedade brasileira. Tá aqui um objetivo primeiro. Vou marcar, isso não pode faltar no sumário. Segundo, identificar os principais efeitos da corrupção para as instituições públicas e democracia. Marcar também. 3. Revisar a literatura sobre corrupção na administração pública em artigos
científicos, dissertações, teses e livros especializados sobre a temática. Vou marcar também, porque isso não pode faltar. Quarto, revisar a literatura sobre a moralidade administrativa em artigos científicos, dissertações, teses e livros especializados sobre a temática. Também não pode faltar. Quinto, investigar os deveres fundamentais dos cidadãos em sede de efetivação da moralidade a partir do estudo do próprio princípio. Beleza. Estou marcando tudo isso que não vai faltar no nosso sumário. 6. Investigar as principais causas da tolerância social, corrupção e seus efeitos para a sociedade. 7. Interpretar os dados estatísticos provenientes do World Wide Governance Indicator. Isso aqui é tanto objetivo, mas bora lá, vamos fazer um sumário. 8. Apresentar proposições científicas destinadas a melhorar o controle social da corrupção no Brasil. Ufa, quanto objetivo! Veja, a gente tem aqui muitos objetivos, a gente vai transformar isso em um mega sumário. Aí vem a metodologia. Na metodologia, tudo que foi colocado aqui foi explicado, tá? Então, eu vou pular essa leitura da metodologia. Dessa vez, a gente vai construir o sumário olhando exclusivamente para o objetivo, porque eu já li a metodologia, vocês em casa podem fazer esse exercício e vão ver que tudo que está nos objetivos foi transcrito de forma explicada para a metodologia. Aqui na metodologia, vocês vão encontrar o caminho para atingir cada um desses objetivos, o planejamento geral. Então, bora construir o sumário disso. Beber água aqui, só um instante. Então, bora lá. Vou copiar esses objetivos específicos, vocês vão entender como eu vou fazer mais à frente. Pronto, vamos começar agora o sumário desse terceiro exemplo. Botei aqui esses objetivos. Para quê, professor? Vocês vão ver. Vou seguir a ordem que está aqui. Então, o primeiro tópico. As causas, as principais causas da corrupção dentro da sociedade brasileira. Então, já comecei contextualizando, né? Porque aqui vocês vão falar do contexto histórico, jeitinho brasileiro. Então, vão abordar outros pontos, como, por exemplo, legislação ineficiente. Vocês vão tentar fazer uma abordagem geral das principais causas da corrupção dentro da sociedade brasileira. 2. Então, já coloquei aqui o primeiro item do meu sumário. Identificar os principais efeitos da corrupção para as instituições públicas. Então, eu vou colocar os principais efeitos da corrupção para as instituições públicas para a democracia. Então, seguindo o que está nos objetivos específicos. 3. Corrupção na administração pública em dissertações, livros e teses. Mas para seguir uma ordem, vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez nos exemplos anteriores? Vou colocar conceito de corrupção. E aqui, vocês vão começar com 3.1. A corrupção na ordem constitucional. Coloca aqui o texto da Constituição. Vocês poderiam também fazer assim, 3.1.1. Constituição Federal de 1988. Legislação infraconstitucional. É uma outra forma de dizer o que a gente colocou nos outros exemplos. Aí viria o que aqui? O tipo de corrupção no Código Penal poderia colocar a previsão da corrupção na administração pública, né, na lei de improbidade, lei anticorrupção das pessoas
jurídicas. Pessoal, só um instante. Deixa eu só... Aqui, primeiro ligou minha mãe, agora meu esposo. Então, eu vou ver se não é nada urgente, porque sempre pode ser alguma coisa relacionada com o filho, Tá tá? bom, professor, tranquilo. Um minuto. Obrigada pela compreensão. Vou continuar, tá? Não era urgente. Como foi minha mãe, depois meu esposo, eu achei, não, melhor atender, né? E duas pessoas, então, É, vai que é alguma coisa séria, mas não era não. Menos mal, graças a Deus. sim, verdade. Mãe e marido ligando, a pessoa fica logo, meu Deus, ainda bem que não é nada demais. Pronto, continuar agora. Aí depois que vocês colocarem a Constituição, legislação infraconstitucional, aí depois 3.1.3, como sugestão, a corrupção na doutrina, 3.1.4 na a visão dos tribunais, tá? Pronto. Já coloquei aqui, dissertações, teses e livros vão entrar em toda essa revisão, né, na doutrina. Aqui, quais são os outros pontos? Vou apagar para a gente já ir excluindo o que já foi incluído. Vou tirar esse amarelo do sumário para ficar mais claro de visualizar. Pronto, a visão dos tribunais. Eu acho que, em termos de conceito da corrupção, está bem completo. Tem o conceito de corrupção na visão da Constituição, da ordem intraconstitucional, na doutrina, nos tribunais. Bem, eu poderia também deixar assim, ó, tirar esse tópico para não ficar repetitivo, para não ficar, se vocês não se confundirem, deixar só 3.1, 3.2, 3.3. Eu acho até que fica mais objetivo, né? Construção do sumário. Vamos deixar assim. Constituição, legislação. Ah, faltou os tratados e convenções internacionais. Então, eu vou botar 3.3, tratados e convenções. 3.4, 3.5, tá? O que está faltando ainda? Investigar os deveres fundamentais dos cidadãos em sede de efetivação da moralidade. Bora lá? 4. Aí eu coloco deveres fundamentais dos cidadãos. A partir do estudo dos princípios. Vou botar dos princípios. Que princípios? Você poderia abrir 4.1, para quem estuda administração pública, vocês poderiam colocar legalidade. 4.2, impessoalidade, né, seguindo a ordem do LINP. 4.3, moralidade. 4.4, publicidade. 4.5, eficiência, tá? Pronto. O que mais que tem nos objetivos específicos? Interpretar os dados do World Wide Governance Indicators. Então, bora abrir um tópico, né? De acordo com o que está nos objetivos. Dados estatísticos do World Wide Governance Indicators sobre o controle da corrupção no nosso país. Isso é um site, tá? Eu vou colocar aqui 5.1, gráficos e tabelas. 5.2, interpretação dos dados. E aqui, proposições científicas vai aonde? Conclusão. Claro que não podia faltar também a introdução
Vou fechar botando aqui em cima a introdução. Beleza? Então, do mesmo jeitinho, vocês vão construir qualquer sumário, olhando para os objetivos. Esse ficou grandão, não foi? Mas é assim mesmo. Alguns vão ser mais objetivos, outros mais completos. O importante é que nunca esqueçam o que vocês colocaram nos objetivos e na metodologia. Como cronograma, eu vou colocar apenas para fins de exemplo, novamente esse exemplo que está aqui, ó, porque ele está bem genérico, aí é mais fácil a gente replicar. Mas vocês poderiam pegar cada um desses tópicos e colocar no cronograma com a data que vocês gostariam de escrever, tá certo? Então, ó, aqui o cronograma. Primeiro fazer leitura e fichamento, coleta de dados, revisão, etc. Mas vocês poderiam adotar o modelo número 2. Dúvidas em relação à construção do sumário e cronograma? O que é que vocês acham? Tá tranquilo, então? Em teoria, Em teoria, tá tudo tranquilo, não é? Pessoal, então a gente finaliza por aqui hoje. Eu gostaria de lembrar vocês que semana que vem não tem aula, porque é imprensado. Dia 12 é o dia de Nossa Senhora Aparecida, certo? Então, é terça, segunda vai ser imprensado no calendário. Na outra semana, a nossa aula, ela vai acontecer com vocês acompanhando o Seminário de Direitos Humanos, que eu vou mandar o link no grupo e explicar tudo direitinho, combinado? certo, professor. Então, eu quero desejar desde já uma ótima semana a todos vocês. Quando o WhatsApp voltar, compartilhe os links das aulas e conteúdo na plataforma, tá? Beijo grande, pessoal. Tchau, professora. Boa noite, tchau. Boa noite, boa